Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus continue nos abençoando, nos envolvendo nesse clima de harmonia e paz. O tema de hoje que nós trouxemos para a nossa reflexão, Deus Pai, na visão espírita, foi um convite feito por João para a gente desenvolver isso para a Seja, e eu vou compartilhar com vocês aqui também. E é muito interessante porque a gente conhece a bondade do Pai, a gente sabe dos atributos da divindade, e nós vamos aqui apresentar um Deus na visão espírita que não é diferente do Deus apresentado pelo Mestre Jesus a todos nós. Esse Pai amoroso, bondoso, que nos ampara sempre. Porque antes de Cristo, e mesmo antes de Moisés, existiam muitos deuses tribais, cada um tinha o seu Deus. E Moisés veio preparar o terreno para Jesus, trazendo a ideia de um Deus único, mas ainda de um Pai que era muito rigoroso, que era rígido e punia com severidade os seus filhos. E Jesus, ao contrário do que às vezes pensavam que ele vinha derrogar a lei, ele veio falar que não veio derrogar a lei, nem os profetas, mas dar cumprimento à lei. Só que ele veio trazer a ideia de justiça de Moisés, Jesus vem trazendo a ideia do amor. E vai nos apresentar esse Deus amoroso, esse Deus que nos dá quantas oportunidades forem para a gente reparar os nossos erros. E nós, como espíritos imperfeitos da terceira ordem, que estamos aqui no planeta Terra, um mundo de expiações e provas, sabemos das nossas limitações, dos nossos equívocos que cometemos ainda, dos tropeços que ainda temos cometido aqui na Terra. Mas o Pai, sabendo de tudo isso, nos ama igualmente. Não tem distinção quanto aos seus filhos. Ele faz chover para os bons e para os maus, porque todos são filhos dele e ele confia na nossa evolução, porque ele sabe que nós estamos, a única fatalidade a qual estamos destinados é a evolução. Nós vamos evoluir, uns mais rápidos, outros mais devagar, mas como dizia o nosso saudoso Chico, tão bem lembrado aqui, que no dia 2/2 foi a comemoração do seu nascimento, ele falava que eu estou rastejando, estou andando rastejando, mas sempre para frente. Então, mesmo que a gente esteja rastejando, a gente possa rastejar para frente, nunca ficar retornando e buscando lembranças que são dolorosas, que nos fazem sofrer, se nós podemos avançar e caminhar à frente. Ele mesmo nos diz na música, retrata sorrateiramente a fala dele, que nós não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas que nós podemos começar hoje a fazer um novo fim. Nós a cada dia temos uma página em branco para a gente desenhar uma nova história. E essa história a gente espera, com o conhecimento que a gente já tem, que seja uma história ditosa, já proveitosa. Nós não podemos continuar escrevendo os mesmos erros. E é um desafio grande. E com relação ao nosso Pai, principalmente, confiando sempre que, por mais difícil que pareça a situação, Ele está do nosso lado, através de Jesus com seus emissários de luz, tomando conta de cada um de nós, destinou a cada um de nós um espírito para nos proteger, para nos amparar, para nos intuir. Muitas vezes nós é que nos afastamos dele, com as nossas ideias cristalizadas do passado, e que muitas vezes nos impedem de caminhar. Mas, como eu disse anteriormente, nós vamos apresentar na visão espírita esse Pai amoroso que Jesus veio nos trazer de forma tão bela, mostrando aquele Pai amoroso que, quando o filho afasta, pede para ir embora e briga com ele, quer aproveitar a vida,
Mas quando ele retorna, como que ele está lá? De braços abertos, fazendo festa, porque nós estamos voltando. Quantas vezes nós abandonamos a casa íntima nossa, achando que iríamos buscar uma felicidade que não encontramos? E os ensinamentos do Cristo mostram esse Pai a todo tempo, nos chamando para trabalhar na vinha, nos chamando para aproveitar as sementes que Ele coloca no nosso caminho, que muitas vezes nós deixamos de lado, nós jogamos no espinheiro, nós não damos a atenção necessária, não selecionamos as sementes que nós devemos depositar no coração, que estão à disposição de todos nós. Mas, introduzindo, nós vamos na Gênesis, no capítulo 2, onde fala de Deus, existência de Deus. Está lá no item 1. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa, consideremos antes de tudo. A gente vê que esse item aqui está retratando a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aqui Kardec diz que é desse ponto que importa que consideremos tudo antes. Que Deus é a causa primária de todas as coisas. Que tudo que existe, que nós enxergamos, que não enxergamos, tem uma causa primária e inteligente que é Deus. E é muito difícil a gente falar das coisas que a gente não vê, porque nós temos um universo imenso aí, que nós não conseguimos visualizar quase nada. A tecnologia vai avançando, a ciência, os telescópios vão se aprimorando, mas ainda não conseguimos ver quase nada do universo que é infinito. E quando falar de infinito, a gente tem dificuldade de entender, porque tudo para a gente, a rua acaba ali, não é isso? A minha existência é aqui, do berço a 80, 90, 100 anos, a gente delimita tudo. A minha profissão, vou trabalhar de tanto até tanto, tudo a gente está acostumado a ter um início e ter um fim, e quando fala que uma coisa é infinita, a gente tem dificuldade de compreender até das coisas que não são materiais, que a gente está acostumado a pegar em tudo. Então, quando nós vamos analisar os atributos de Deus, e quando fala que Deus é infinitamente bom e justo, eu lembro da palestra de Haroldo Dutra, quando ele está falando disso e tal, e ele vai falar de infinito, ele fala, ó, as donas de casa vão entender melhor. Para a gente definir o que é infinito, eu vou falar, é a cozinha, nunca acaba. Toda hora você lavou, arrumou lá no café, quando você olha, está lá dentro da pia mais uns copos, uns pratos, e não acaba. A gente vai dormir, no outro dia já amanhece com alguma coisa lá. Principalmente quando tem mais pessoas, né, que chegam depois. Então, é infinito, não acaba. Mas a gente é mais limitado para entender isso mesmo. E Kardec continua dizendo da natureza divina, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do Espírito. Então, para a gente entender a natureza íntima de Deus, nós vamos ter que nos depurar completamente, nos tornarmos espíritos puros, porque nós não temos capacidade, o nosso vocabulário não tem palavras para descrever Deus, tem algumas palavras que a gente entende, então coloca ali, para a gente ter uma pálida ideia de Deus. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhes os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. E aí Kardec vai enumerar alguns desses atributos, para a gente relembrar, a gente já sabe, mas está lá na Gênesis, eu estou falando tudo que está na Gênesis ali, para a gente relembrar. E cada item só tem uma pinceladazinha, porque lá ele descreve mais detalhadamente cada item desse. E ele vai dizer no item 9 que Deus é a suprema e soberana inteligência. Então, toda a inteligência que a gente conhece na Terra é insignificante em relação a de Deus,
que no item 10, Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Outra dificuldade que a gente tem, como que algo não tem começo? Que nós estamos sempre vendo as coisas acontecer do início até o fim. Então é eterno, isto é, não tem começo, não tem fim. É imutável. E quando a gente fala assim, imutável, a gente pensa em nós. Nós não mudamos instantaneamente por qualquer coisa. Deus mantém a sua serenidade, a sua bondade incessantemente. Nós, às vezes, uma palavra tira a gente do sério. Acaba com o dia da gente. E, ao mesmo tempo que a gente fala para o outro e o outro fala para a gente, nós nos tornamos outra pessoa. Parece uma mutação, né? Mudou mesmo. E Deus é imutável. E a gente entender que Deus não muda, independente da situação. Nós estamos vivendo uma aflição, nós estamos aflitos aqui, Deus está sereno lá, sabendo que o melhor Ele vai fazer por nós. Apesar do melhor, muitas vezes, não parecer ser aquilo que a gente quer. Mas Ele sabe o que é necessário para a gente. Nós achamos que é necessário algo, mas Deus sabe que o necessário naquele momento é a gente passar por uma aflição, é a gente passar por uma desilusão, que muitas vezes vai nos fazer crescer, porque na maioria das vezes faz a gente crescer. Porque se a gente parar para ficar lamentando, ela demora a passar mais, até a gente acordar que não, o tempo que eu estou perdendo lamentando, eu já podia estar aproveitando o que Deus está me oferecendo todo instante. Pessoas que chegam e falam, não, isso vai passar. Como Maria mandou o recado para Chico, Chico aflito lá, queria uma mensagem de Maria, pediu a Emmanuel, vê se Maria manda, eu estou passando por tanta dificuldade ultimamente, até que passado o tempo, Emmanuel chega lá, mandou a resposta, e ele pegou lápis rapidamente para anotar, ele começou e falou, ela manda falar que isso também vai passar. Ele, o que mais? Só isso. Isso também passa. E Deus sabe que isso vai passar. Nós é que às vezes prolongamos a dificuldade por não caminharmos, por não rastejarmos, ainda que estejamos rastejarmos para frente, para superar. 12 lá, Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Então nós, como eu falei, nós estamos acostumados com matéria. Para existir esse móvel aqui, foi plantada uma árvore, foi crescendo, aí parte, vai alguém lá, tira, trabalha madeira, outro vem, põe a fórmica, aí tecnologia, tudo aí nós vimos a obra de alguém. Aí a gente lembra da evangelização, tá? Quem já deu aula de evangelização aqui, eu já dei há mais tempo para as criancinhas, a Sandrinha, que até hoje dá aula de evangelização lá na Seja. A gente, quando vai falar de Deus para as crianças, o que é? A gente pode ver que é criação divina, a gente leva jornais, revistas e fala, corta coisas aí que o homem fez. Aí eles vão, corta carro, mesa, móveis, telefone, tudo. E aí vai ver lá uma nuvem, foi o homem que fez, não, tá? Para eles assimilarem. Se está uma nuvem lá, não foi o homem que fez, quem fez? Tá a imagem do sol, da lua. Então assim a gente também deve analisar tudo aquilo que a gente vê, que não é obra do homem, tem um Criador. Um equilíbrio que os cientistas ficam admirados, até aqueles mais incrédulos, tem alguém no controle de tudo isso. Como que a Terra está girando 365 dias por ano, dando esse movimento e toda uma harmonia do universo, nada podia estar mais afastado ou mais próximo, se não teria condições de vida aqui na Terra, e muitas vezes nós ainda questionamos isso. Deus é onipotente, ou seja, Ele pode sobre tudo, e muitas vezes nós sabemos disso e às vezes a gente esquece que Ele pode solucionar tudo da maneira que Ele vê que é melhor para a gente. Deus é soberanamente justo e bom, Deus é infinitamente perfeito, Deus é único, Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom,
infinito em todas as perfeições e não pode ser diferente disso. Eu lembro aqui de uma palestra que eu já ouvi do nosso saudoso, aquele lá do sul de Minas, como que é o nome dele? Simão Pedro. Simão Pedro. Simão Pedro falando sobre Deus, e ele disse que ele estava em Jequitinhonha, mais ou menos, uma casinha simples lá, e tinha um senhorzinho na janela, lá do lado de fora, assim, escutando pela janela. E quando ele falou de todos esses atributos que existem nas obras, o moço levantou a mãozinha de lá e falou: o senhor esqueceu de um dos atributos de Deus aí. E ele ficou, tipo, contando no dedo, assim, justo, perfeito, imutável, e não achava. Ele falou: o senhor me desculpa, eu não estou lembrando qual que eu esqueci, o senhor poderia falar para nós? Ele falou: Deus é farturento. Ele falou: farturento. A fartura que existe no mundo para todos nós. E muitas vezes nós esquecemos disso, né? Deus dá recursos que são, parecem inesgotáveis. Nós fazemos muitas coisas para destruir esses recursos com as nossas atitudes, mas Deus dá jeito em tudo. Aí você vê que acontece um fenômeno natural aí que destrói, parece que não vai ter recurso naquela região, mas daí a pouco está se refazendo. Quantos vulcões que entraram em erupção que acaba tudo, daí a pouco começa a nascer as coisas novamente, daquela erupção nasce uma nova ilha e a vida já se faz ali. Então a fartura realmente, aí o Simão Pedro fala aqui, a partir desse dia, depois que eu falo desses atributos, eu falo que tem mais um, que um amigo meu me lembrou lá perto de Diamantina. Deus é farturento. Ele tem uma fartura imensa de tudo, tanto material como bondade, porque tudo nele é infinito. E nós não podemos esquecer disso. No Livro dos Espíritos, na questão 10, Kardec questiona: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E assim como está lá na Gênesis, não falta-lhe para isso o sentido. Porque nós temos 5 sentidos e alguns têm um 6º sentido, não é isso? A sensibilidade maior. Esses 5 sentidos estão muito ligados à materialidade, àquilo que a gente pode ver, sentir, cheirar. E quando se fala de Deus, falta no sentido para entender essa natureza íntima de Deus. Porque nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Nós estamos a caminho. Então muitas dessas coisas são difíceis da gente entender ainda mesmo. Mas nós precisamos ficar preocupados com isso? Não. Nós temos que ter a certeza que esse Deus amoroso, bondoso, justo, está sempre nos apoiando, nos ajudando, dando as oportunidades necessárias para o nosso crescimento. Agora, nós já entendemos esses atributos que a gente consegue palidamente entender. Quando a gente vai evoluindo e nos depurando, como disse lá na Gênesis, nós vamos aperfeiçoando esse entendimento. Nós vamos conseguir ver Deus em tudo, porque nós ainda não conseguimos ver Deus no nosso semelhante, e Ele pede para a gente ver. Como a abelha falou no início, Jesus fala que conhece os seus discípulos por muito nos amarmos. Nós não estamos nos amando ainda muito. Palidamente nós nos amamos, nós temos a empatia que a gente tem para com o nosso semelhante. Muitas vezes não nos colocamos no lugar dele. E Deus quer isso. Então, quanto mais a gente exercita isso, esse amor, essa visão de que no animal, numa planta, no mineral, Deus está presente, nós vamos entendendo mais essa intimidade de Deus. Porque a natureza vai falando para a gente. Os companheiros que estão ao lado da gente vão falando para a gente. Nós vamos entendendo que nós somos flores num jardim divino. Tem uma fala bonita, eu não vou falar assim, mas a beleza do jardim divino é a diversidade das flores. Não sei se é o Carlos Pastorino que tem uma frase dessa, mas é justamente isso. Não tem uma flor igual. Olha quantas flores nós somos aqui. Para Deus nós somos flores no jardim dele. E muitas vezes nós estamos olhando aquela flor que tem uma pétalazinha um pouquinho
mais feia um pouquinho, e esquecemos de olhar a pétala bonita que tem na pessoa, que está nos valores que ela traz, porque é assim que o Pai olha, com essa visão. Essa luzinha azul aqui, ela vai fortalecendo, e vai cada vez mais aproximando do Pai, que somos todos nós. E se a gente colocar nessa visão, Deus olhando para a gente de longe e vendo a nossa luzinha ainda fraquinha, mas fala, não, a CEMIG vai dar uma força melhor para aquela luz fortalecer. E assim nós vamos fortalecendo essa luz à medida que nós exercitamos o amor, o bem, a tolerância, o perdão, porque é isso que nós vamos a cada dia concentrando na nossa intimidade e que vai nos acompanhar, porque o que nós damos, nós levamos, mas o que a gente retém vai ficar. Então, quanto mais a gente dá o amor, a tolerância, o perdão, a compreensão, fazemos ao outro aquilo que nós queremos, mais nós estamos guardando conosco isso. Agora, quanto mais a gente está achando que a gente tem que acumular e ficar, nós vamos deixar, isso não nos acompanha. E aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 64, Diante de Deus, analisando o Pai Nosso que está lá em Mateus 6:9, ele diz para a gente que para Jesus a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações, não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde mora, nele não vê a causa obscura e impessoal do universo, chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, vou continuar depois, mas eu quero voltar nisso aqui. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, Jesus dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. Jesus não é o nosso modelo e mestre? Nós não queremos nos espelhar nele? Então, nos momentos de alegria ou de sofrimento, nós temos que nos dirigir a esse Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. Porque, senão, nós não estamos seguindo aquilo que a gente se propôs, que é seguir o Mestre. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa, porque muitas vezes a gente faz uma exigência descabida a Deus, a gente tem uma definição desrespeitosa de Deus, porque a gente quer atribuir a Deus os atributos que nós temos, das nossas imperfeições, e Ele é perfeição ao infinito, supremo. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Porque na oração nós precisamos de sinceridade conosco mesmo, porque Deus sabe o que está na intimidade nossa. Ó Pai, eu sei que eu não estou agindo bem, mas eu quero ser fiel a Ti. Dê-me força para superar essas dificuldades, essas mazelas que ainda a gente traz, porque a gente tem que reconhecer que nós ainda temos imperfeições. A recomendação da questão 919 é justamente essa, né? Conhece-te a ti mesmo, e conhecendo as nossas imperfeições, a gente vai se aproximando cada vez mais desse Pai amoroso, porque Ele sabe de tudo isso e reconhece o esforço que cada um de nós está fazendo. Porque como é que reconhece o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão? Que é a mesma coisa, pelos esforços que empreendemos para domar as nossas más inclinações. E o esforço que eu estou fazendo, alguém sabe mensurar? Não sabe. Só cada um de nós que sabe mensurar o esforço que a gente faz. Porque para o outro parece que não estamos nos esforçando, mas só nós sabemos a luta interna para a gente vencer a si mesmo. Na condição de filhos necessitados,
a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Mais uma vez, Emmanuel vem frisar aqui que nós não trazemos ainda essa inteligência suscetível de refletir essa grandeza de Deus. Falta-nos o quê? Sentido. Nós não temos sentido ainda para entender. Mas nós trazemos esse coração capaz de sentir o amor quando Ele nos dá a oportunidade de nos estarmos reencarnados com família, com saúde, com teto, com trabalho, com recursos fartos do Deus farturento. Quando tem tantos irmãos que às vezes não tem 3 dessas coisas que eu falei aqui, estão vivendo felizes ainda, reconhecendo a presença de Deus. A gente imagina o povo do Nordeste, por exemplo, quando a gente vê aquelas canções sofridas do povo nordestino que deixava e ainda deixa o Nordeste na época de seca, por não conseguir tirar da terra o sustento e vai em busca, mas estão sempre confiantes. Se a chuva cair aqui, Deus vai mandar, vai ter fartura, e tem realmente. E assim em diversas partes do nosso planeta. Se todos nós perdermos a esperança, tem esse povo, por exemplo, ia ficar deserto, porque todo mundo ia sair de lá, porque não teria esperança. E mesmo assim, eles com todas as dificuldades continuam firmes, na esperança de que dias melhores virão. Emmanuel, em outra mensagem, no livro Crer e Agir, através dele, o irmão José, essa mensagem é de irmão José, através de Chico Xavier e de Carlos Alberto Pacelli, no capítulo 10 fala que Deus sabe. Porque a gente fala, Deus sabe de tudo. Há quem te menospreze. Não existe pessoas que menosprezam a gente na nossa caminhada, mas Deus te valoriza. Muitos não te acreditam, Deus, porém, te conhece. Padeces perseguições, Deus sabe defender-te. A situação se agrava, Deus sabe como intervir. Dúvidas quanto ao futuro, Deus sabe o que é melhor. Suceda o que suceder, conta sempre com Deus. Irmão José. Então, muitas vezes, a gente acha que está padecendo perseguições, mas Deus sabe nos defender. Se a gente está confiante nele, ele tem a forma de nos defender. Quando muitas pessoas não acreditam na gente, porém ele conhece a nossa intimidade, sabe o que é que passa na nossa intimidade. E muitas vezes nós nos decepcionamos e queremos atribuir a Deus a causa dessas decepções, quando ele sabe exatamente como nos defende, nos conhece, nos valoriza, intervém a nosso favor e sabe sempre o que é melhor para a gente. No livro Pai Nosso, Meimei, no capítulo 4, Nosso Pai, ela vai abordar essa questão de quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte, que quando a gente começa a raciocinar, colocar razão para trabalhar, a gente vai vendo Deus por toda parte. Aí ela cita lá no sol, nas nuvens, nos rios, no pão, no vento, nas árvores, na flor, na segurança do lar, na assistência dos pais, nos irmãos, nos amigos, e cita vários traços vivos dessa bondade de Deus. Mas aí ela continua e fala assim, muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós, mas quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na terra, em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor
é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração, nosso Pai. Porque ele, quando referia ao Pai, Pai nosso que está no céu, nosso Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, sempre mostrando um Deus, não aquele Deus que a gente tinha uma imagem, pelo menos eu quando criança, daquele velhinho, um cajadozinho quietinho, um trono ali, sendo servido, mas um Deus que opera o tempo todo, que trabalha o tempo todo, que é incansável, que não tem descanso. Porque quanto mais o Espírito evolui, mais ele quer trabalhar no bem. Os espíritos superiores descansam revezando de uma tarefa para outra. E muitas vezes nós estamos cansados numa tarefazinha que a gente faz, né? Podia aparecer um para me substituir na casa espírita, ou no ambiente doméstico, ou no nosso trabalho profissional mesmo, quando os espíritos superiores vão descansar fazendo uma outra atividade. Porque eles não cansam de servir. Chico Xavier, esse irmão citado no início, que a gente deve tanto, a nossa gratidão tem que ser eterna, por tantos esclarecimentos, trabalhava o dia inteiro numa fazenda e chegava, já era cercado no caminho de volta para casa, e ali debruçava em psicografia de obras, mais de 400 obras, e uma certeza eu tenho, que eu vou desencarnar sem conseguir ler todas as obras dele, que ele dedicou diariamente na dificuldade, na maquinazinha da datilografia. Não tinha o Ctrl+C, Ctrl+V que nós temos hoje, que pega tudo prontinho. Então, sacrifício. E dali tinha atendimento, ia psicografar carta para consolar, ia participar de reuniões mediúnicas para desobsessão, de tantos que iam em busca do socorro. E no outro dia de manhã estava pronto para ir trabalhar novamente, naquele corpo frágil, aparentemente, naquele burrinho cansado, como ele dizia no final da sua existência. E nós muitas vezes esquecemos de agradecer ao nosso Pai quando despertamos por mais um dia de vida, por mais uma página em branco que ele oportuniza para a gente escrever uma nova história. Aí nós vamos ver em João 5,17, Jesus falando, respondendo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando que eles incessantemente estão trabalhando ao nosso favor. E quando a gente imagina o Cristo, o governador do planeta Terra, e que a gente imagina que existem Cristos em vários outros planetas, espíritos dessa envergadura tomando conta do universo, sob o comando de Deus, tendo subordinados igualmente em processo de evolução maior que o nosso, tomando conta de tudo, dos fenômenos da natureza, da criação, com tanto empenho, e a gente muitas vezes está querendo o repouso, o descanso, diante de tanto trabalho que existe ao nosso redor, e que não precisa de esforço físico, de financeiro. Muitas vezes nós trabalhamos sentado em oração, pedindo ao Pai para intervir por aqueles que estão sofrendo mais que nós. E desconhecemos o poder forte que tem a oração, porque muitas vezes nós adormecemos com um problema, oramos, pedimos ao nosso Pai com sentimento, abrindo o coração, e no outro dia parece que num passo de mágica aparece a solução para aquelas dificuldades que aparentemente não tinham solução. Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Porque muitas vezes a gente está preso aos laços consanguíneos da terra, e nós, como espíritos imortais, temos que entender que nós fazemos parte de uma família universal, que tem um só Pai e que todos nós somos irmãos.
E aqui Jesus responde, porque quando está aí fora chamando seu pai, sua mãe, seus irmãos, quem são meus irmãos, meu pai, minha mãe? Dando, até chocando, porque Jesus falando de amor, de família, de honrar pai e mãe, como que ele vai desconhecer a paternidade, a irmandade aqui da terra? Mas querendo dar uma lição, porque Jesus falava das coisas da terra, mas para lembrar a gente que ele estava falando das coisas espirituais, de espírito imortal que somos todos nós, que nós devemos amar sim, respeitar os nossos entes, os nossos pais, nossos irmãos, nesse clima de fraternidade e de amor. Mas nós não podemos, diferentemente disso, tratar aquele que não é consanguíneo de forma diferente, porque é isso que o Pai espera de nós, que nós sejamos membros dessa família universal, que é o destino de todos nós, onde o problema do meu irmão vai ser o meu problema, é ser tomado de compaixão, como aquele samaritano, que ao ver um homem caído, se moveu de compaixão, sentiu como. É como se fosse a dor dele, era como se fosse a minha. E aí eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para aliviar aquela dor. Essa parábola mexe muito comigo, a parábola do bom samaritano. Porque muitas vezes nós achamos que o maior necessitado daquela parábola é o homem caído à beira do caminho, foi assaltado, que estava ferido. Mas será que realmente é? Será que não somos nós, o sacerdote, que estava necessitado daquela oportunidade de fazer o bem, para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo? E aí eu passo do outro lado do caminho. Ou o levita, que já conhece a lei, e aí ele dá o exemplo daquele que era tido como não muito puro, samaritano, que vai lá, que apesar de ser desacreditado, não conhecer a lei e tal, foi e fez o que tinha que ser feito. Teve compaixão, sentiu com aquele irmão que necessitava, sem procurar saber de que família que era, de que casta que era, porque ele estava sem roupas e era conhecido as pessoas pela roupa. Se ele estivesse com uma roupa que se assemelhasse a de um sacerdote, será que ele ia passar do outro lado? Ou se estivesse com a roupa que o levita utilizava, o levita iria passar do outro lado? Não, aquilo é um irmão meu, me identifiquei com ele. Então, nós temos que nos colocar nesses ensinamentos do Cristo, nessas parábolas, que são os ensinamentos de Deus, nosso Pai, que Ele veio colocar em prática e desenhar, testemunhar para a gente. Onde eu me enquadro nesse ensinamento? Nessa parábola do trabalhador da última hora, onde eu estou? Eu estou vindo na primeira hora, no meio, quase acabando? Como que eu estou chegando para o trabalho? Me dedicando mesmo nessa seara do Pai, ao entregar de coração para as atividades? Ou eu estou indo ali para receber a moeda no fim do trabalho e ainda questionar aquele que chegou por último e recebeu a mesma coisa que eu? Em Lucas 10, 22, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Paulo aos Efésios, em 4,6, um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Paulo, que deu uma virada de chave durante uma existência, que é um exemplo, um dos grandes exemplos que nós temos, de passar de perseguidor de um cristão para divulgar a mensagem do Cristo, entendendo essa bondade do Pai, que é Pai de todos nós, e que todos estamos sob a guarda desse Pai de infinita bondade. Escreveu para todos os povos, foi em todos os lugares, saiu corrido de muitos lugares, apanhou em outros, para falar desse Deus, para dar o testemunho. E hoje nós não precisamos passar por nada disso, dessas dificuldades. Se necessário que usemos palavras, porque nós precisamos agir. Que antes
Emmanuel tem uma mensagem que fala assim: antes era ide e pregai, hoje é ide e exemplificai. É o momento de exemplificarmos, porque nós já conhecemos, já falamos, já entrou na nossa mente, já desceu para o nosso coração, para o nosso sentimento, só está faltando agora sair pelas mãos, nas nossas ações. É difícil, às vezes mas nós temos que começar a colocar isso em prática. Em Hebreus ele fala: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Então ele está falando de suportar a correção, e às vezes, muitas vezes, o remédio é amargo, a vacina dói, não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Ele está doente, não vou tomar. Toma, e se vomitar vai ter que tomar de novo. Levamos para tomar a vacina quando é pequeno, todos os cuidados. Sabemos que quando tem que passar por uma cirurgia é doloroso, a gente entregar um filho para a cirurgia com aquela apreensão. Mas Deus corrige os filhos de uma forma que a gente muitas vezes acha injusta, mas Ele sabe de tudo, nos protege, sabe o que é melhor para a gente, e não vai dar para a gente aquilo que nós não temos condições de ainda termos em mãos. Assim como o pai não entrega um veículo para uma criança, porque é como se fosse uma arma, ou aqueles que têm uma arma, vai deixar uma arma na mão da criança, que ela não tem habilidade para isso, para dirigir um carro, para utilizar uma tesoura, uma faca dentro de casa, a gente tem todos os cuidados. Deus não vai nos dar aquilo que vai ser causa de muitos equívocos, de quedas e de tropeços nossos. E muitas vezes nós queremos, achamos que é necessário, mas Ele sabe o que é necessário. Em João 5,16, tudo que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados, porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. Em João 20, 17 e 18, Jesus lhes disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, Jesus sempre referindo a esse Pai bondoso, e a gente vê que na evangelização tem até uma musiquinha, eu não lembro aqui agora, que frisa para as crianças que Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, porque às vezes fica meio confuso. Não vai fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é isso aí. Não vamos fazer mais nenhuma, porque às vezes as crianças aprendem que Jesus é nosso Pai, e muitas pessoas Jesus ainda, é Deus. É Deus, e Jesus é um filho bem mais evoluído que nós, do mesmo Pai, e deixa claro isso a todo instante em suas falas, e às vezes a gente não percebe o que está aí nessas escrituras. E no livro Espírito da Verdade, autores diversos, através de Chico Xavier e Valdo Franco, no capítulo 4, de Valdo Vieira, eu falei Valdo Franco, né? Valdo Vieira, no capítulo 44, Deus em nós, ele vem comentar Atos 19:11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Ele está referindo no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis, no item 1 está lá essa fala de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, onde ele fala que pedi se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e a aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, Deus, bens verdadeiros aos que lhes pedem, aos que lhes pedirem. Então é muito interessante porque Jesus fala que nós que somos pais imperfeitos aqui na terra, não damos uma pedra quando o filho pede pão, não damos uma serpente quando ele pede um peixe. E ele usa muito o pão e o peixe porque é a comida comum da época. Ele estava entre os pescadores. E eu lembro quando aquele Chagas, Afonso Chagas, esteve uma vez na Seja, no seminário, depois de uma semana espírita, aí no sábado, ele fazendo lá, ele vai falar do pão, dessa simplicidade. O que é o pão? Quando Jesus fala de pão, de simplicidade, é um alimento que está ao alcance de quase todos nós. E que o pão é tão simples que se você partir o pão, colocar um queijo, já não é pão mais, é sanduíche. Então ele fala do pão da simplicidade. E dando esse exemplo, quando o filho pede o pão, o pai faz de tudo para dar o pão para o filho. E se o pai, que é imperfeito como nós somos, faz isso, como fará o pai que está nos céus? Quando a gente bater, quando a gente buscar, vai nos atender, mas sempre daquela forma que ele entende que é necessária e que é proveitosa para nós. E aí vem o comentário de Emmanuel para a gente. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Aí ele diz para a gente, a mensagem é longa, tá, gente? Eu peguei só um pedacinho. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços, cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Gente, só esse parágrafo aqui a gente podia ficar a noite toda conversando sobre ele. Porque veja bem, usa, pois, o arado que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe. Para quem é mais antigo, de roça, sabe que leira é uma gleba de terra, um eito de terra para você trabalhar. E era muito comum as famílias, os pais, essa leira aqui é sua, ou esse eito aqui é seu, você vai plantar nesse aqui, você vai sustentar sua família. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos uma leira para a gente semear, nós temos um eito para a gente plantar. E onde é esse eito? Começa no nosso lar, começa com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. E muitas vezes nós não estamos valorizando, esse enriquecimento das nossas mãos que Deus concede a nós para a gente trabalhar nessa lei. E fala que é com firmeza e esperança, porque às vezes a gente perde a esperança. Não, é com firmeza e esperança, na certeza que a colheita farta coroar-te-á os esforços. Mas essa colheita é aqui, gente? Muitas vezes é. A gente usufrui dos benefícios do esforço nosso aqui. Mas ele está falando dessa colheita futura, porque nós vamos vencer essas dificuldades agora e nós vamos ser coroados na vida espiritual, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos. E muitas vezes nós queremos colher os louros todos aqui, quando nós sabemos que nós somos espíritos imortais, estamos aqui estagiando nesse planeta de provas e expiações, onde nós vamos viver só alegrias? Não, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque se fosse só alegria, no mundo vocês vão ter alegrias, mas sabendo a condição nossa, ele falou, no mundo tereis aflições, mas para a gente não perder o bom ânimo, essa vontade, essa confiança, essa firmeza, essa esperança de que a colheita será farta, se superarmos essas dificuldades, nesse eito, nessa leira que Deus nos colocou para semear.
e apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz. Ele nos reservou esse programa, muitas vezes, na maioria das vezes, com a nossa concordância, porque nós participamos do nosso programa reencarnatório. Nós delimitamos vários pontos lá, só que nós temos o livre-arbítrio para seguir ou não. E muitas vezes nós desviamos do caminho, nós queremos passar de lado. E quando a gente está num caminho que a gente pega um atalho que é desconhecido, nós costumamos nos perder, e para retornar para o caminho original é mais doloroso. Então esse trabalho nessa leira cabe a todos nós reconhecermos que nós estamos nessa leira, nesse eito, trabalhando sob a coordenação de Jesus e com o amparo do nosso Pai sempre. Nós vamos agradecer a atenção de todos vocês e pedir que o Mestre Jesus nos ajude a entender a grandeza do nosso Pai, que nos ampara incessantemente, nos carregando no colo muitas vezes, apesar da gente não entender bem isso. Que Ele nos abençoe e nos proteja sempre.